Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E hoje estamos aqui nos pavilhões da Festa da Uva, o estande especial que a Câmara de Caxias do Sul montou nesta Festa da Uva mais uma vez. E para começar, digamos assim, as atividades da Câmara de Vereadores, nos pavilhões da Festa da Uva, estamos recebendo o presidente Gustavo Toigo, do nosso Legislativo. Vereador, é um prazer recebê-lo. Olá, Fábio. É sempre um prazer estar aqui contigo no programa De Frente com a Lei, aqui no nosso centro de eventos, no Parque de Exposições da Festa da Uva. Montamos para a nossa comunidade caxiense, para todo o corpo de servidores, para os vereadores do nosso Poder Legislativo, esse estande moderno, confortável, funcional, para que a gente possa, além da nossa Câmara, no nosso plenário na Nadir Rossetti, podemos desenvolver aqui, estar aberto para a nossa comunidade caxiense. Presidente, é a quinta vez consecutiva que a Câmara de Vereadores se instala fisicamente nos pavilhões da Festa da Uva. Estamos aqui no mezanino do centro de eventos. É uma série de atividades. Eu, lembrando antes desse programa, em março de 2012, entrevistava aqui a falecida presidente vereadora Geni Petef, e era um marco naquele momento em que lançávamos o livro dos 120 anos do Poder Legislativo, Palavra e Poder. E para esta edição o senhor preparou uma forma de o Legislativo se integrar às comemorações dos 60 anos do Monumento Imigrante. Quer dizer, a Câmara não só vem para os pavilhões, como se integra de forma objetiva e forte às principais celebrações da Festa da Uva. O que o senhor pode adiantar para quem está nos acompanhando, especificamente dessa questão dos 60 anos do Monumento Imigrante, o Legislativo homenageando também essa data especial? Fábio, o que nos cabe enquanto representantes da nossa comunidade é estender o convite para a comunidade caxiense. Nós teremos uma celebração muito importante no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, lá no Monumento. Às 10 horas da manhã, a Câmara de Caxias do Sul, a Casa do Povo, irá descerrar uma placa em homenagem a essa data que foi uma efeméride para Caxias do Sul, né? Há 60 anos atrás, o então presidente Getúlio Vargas vinha inaugurar um monumento que foi da nação brasileira aos imigrantes. Uma obra do escultor gaúcho Antônio Caringi, fundida aqui na nossa Maesa Metalúrgica Abramo Eberle, de dois agricultores, demonstrando toda a sua fé, a questão da família e do trabalho, que foram os pilares de construção da nossa terra. Na parte da tarde, Fábio, nós estaremos aqui também no dia 28, às 16 horas, homenageando os descendentes daqueles que construíram, que edificaram, que conceberam esse monumento nacional. Então vão ser em torno de 10 a 12 pessoas, filhos dos construtores, netos dos prefeitos, enfim, todas aquelas pessoas que se empenharam muito lá atrás. Eu entendo que o Poder Legislativo tem esse dever de, neste momento, exaltar também a figura dessas pessoas que foram precursores, porque o monumento, Fábio, inicialmente, quando se completava 75 anos da imigração italiana, ele foi concebido para ter uma finalidade, que era homenagear aqueles que chegaram aqui e colonizaram na sua forma inicial, que foram os imigrantes italianos. Mas aí entra a figura do então presidente estadista, Getúlio Vargas, e disse: não, nós vamos ajudar, inclusive, a erguer, vamos colocar recursos, vai ser uma maneira de nós realmente darmos o passaporte a todos aqueles imigrantes que agora vão se transformar mesmo em cidadãos brasileiros. E aí estendeu a todas as etnias que compuseram e que compunham o território brasileiro, sejam eles lá os portugueses, os índios, os afrodescendentes, tantos poloneses aqui de Caxias do Sul, suíços, alemães, os nossos italianos. Então, ele está revestido, essa comemoração dos 60 anos, de um grande significado, que é o significado de celebrar a conquista, a luta de um povo, que é o povo caxiense.
Vereador, e a propósito disso, foi uma questão, e o senhor abrangendo toda a significação do Monumento ao Imigrante, que sensibilizou muito a presidente Dilma Rousseff. Ela dizia na cerimônia de abertura que um dos fatores que mais influenciou ela a vir a Caxias do Sul e participar da cerimônia de abertura foi exatamente o tema da festa, na alegria da diversidade, que dialoga, sem dúvida nenhuma, com todos os aspectos que o senhor apresenta relativamente ao Monumento ao Imigrante, que é a união de todas as etnias. É um ano de Copa do Mundo, a própria presidente colocava lá que temos que dar um exemplo para o mundo de integração entre as nações, de combate ao racismo. Como é que o senhor vê, aproveitando que estamos citando a vinda da presidente Dilma Rousseff, pela terceira vez ela vem a uma abertura de Festa da Uva e dando sequência a uma tradição. Apenas 2 presidentes da República na história da festa não participaram de uma forma ou de outra das aberturas. Claro, o mandato de um presidente tem 4 anos. Pressupõe-se que em pelo menos um desses anos ele esteja na abertura de uma Festa da Uva ao longo da história. Que orgulho, né, o senhor, presidente do Legislativo, vendo toda essa importância política que Caxias consegue no cenário nacional. Fábio, foi uma grande deferência à presidente da República estar aqui na abertura oficial da nossa Festa Nacional da Uva. Ela se sentiu muito bem, ela elogiou, e não é para menos, a nossa festa, a nossa cidade, e a comissão comunitária, né, todos envolvidos nesta festa, e não são poucas as pessoas, são muitas pessoas se doando, trabalhando em prol desta festa que já existe há mais de 80 anos, mas foi muito feliz na escolha do tema, na alegria da diversidade. Exatamente. Porque ela dialoga com a realidade, com o futuro e também com o passado, não é? Então, assim, ó, quando nós falamos em diversidade, nós falamos na diversidade de etnias, e aí são todas aquelas que estão em nosso território hoje. Caxias do Sul é um exemplo disso. Tivemos uma imigração italiana muito forte nos primórdios, lá em 1875, quando chegaram os primeiros imigrantes, mas não podemos deixar de destacar os portugueses, os lusos, os afrodescendentes, o queijo suíço, né, o folclore polonês, né, o Kerb alemão. Quer dizer, é uma infinidade de etnias que dão a sua contribuição. A questão da diversidade cultural, isso foi muito ontem marcado no desfile cênico-musical na Avenida Sinimbu, na Rua Sinimbu, falando justamente disso, das culturas que se estabeleceram em Caxias do Sul, que tiveram, enfim, muita direção, muito esforço na questão de aqui trazer um pouco do seu conhecimento, da sua terra de origem, seja na área da vitivinicultura, na área da metalurgia, na área da indústria, na área cultural. Então é isso que nos revela, o significado da diversidade está muito presente, está muito latente em Caxias do Sul, e a presidente soube captar essa mensagem, fazendo essa alusão, inclusive, Fábio, à Copa do Mundo, que será uma Copa revestida de 2 situações, 2 objetivos, que é a paz e que é a alegria da diversidade, sem preconceito, sem racismo. Inclusive imigrantes de outros estados. Nos acostumamos no comércio a conviver com nordestinos, sotaques de tantos outros estados que também se instalam em Caxias do Sul e passam a participar disso. Então nós temos a imigração formal de outros países, mas também esse diálogo, esse intercâmbio com pessoas de outros estados que escolhem Caxias para trabalharem, para levarem a sua vida como um todo. Presidente, pegando ainda os discursos da abertura da Festa da Uva, e não só da presidente Dilma Rousseff, mas também o próprio governador do estado, Tarcísio Genro, o prefeito Alceu Barbosa Velho, as festas da uva, digamos assim, essas edições sempre se configuram também como um marco de renovação do pensamento político da cidade, daquilo que a cidade ainda necessita, se comemorar o desenvolvimento, mas também se projetar lacunas que ainda precisam ser preenchidas e resolvidas. O prefeito tocava, por exemplo, na necessidade de investirmos e viabilizarmos o aeroporto de cargas de Vila Oliva, a questão de infraestrutura, como por exemplo o contorno sul da BR-116. O senhor, como legislador, a Câmara nesse papel fiscalizador e de sempre também abrir o debate com maior força, sobretudo no plenário da Casa,
Que desafios ainda precisam ser enfrentados e utilizar então esse período de Festa da Uva como reflexão para levar adiante esses desafios? Olha, nós estamos aqui nos pavilhões da Festa da Uva com o nosso stand e nós queremos convidar a comunidade caxiense que vem aqui receber informações, vão ser tratados com carinho, mas dizer, Fábio, que hoje no país nós vivemos relações federativas. E quando nós falamos relações federativas, nós falamos com o espírito republicano, né? Nós, hoje, no nosso sistema de repartição de competências, de repartição de poderes, nós temos a União, que justamente a chefe é a presidente da República, que detém a maior parte do orçamento. O Estado, com as suas competências também, dentre elas a segurança pública, e Caxias do Sul também merece ter uma segurança forte, uma sensação, né, de segurança mais robusta. Então o governo também, face aos impostos que nós pagamos, o governo estadual tem que atender Caxias do Sul com mais presteza, com mais efetivo, com mais equipamentos de segurança. E o município, onde acontece, né, as coisas da cidade. O povo, as pessoas moram na cidade. Então a cobrança, Fábio, é natural que ela se dê para os agentes políticos do município, para os servidores das prefeituras. Ou seja, nós vereadores somos canalizadores dessas demandas. Então é lógico que os pleitos que são feitos são pleitos justos, porque Caxias do Sul tem um PIB muito elevado e necessita dessas obras de infraestrutura a nível regional para justamente isso, alavancar o desenvolvimento que muitas vezes, faltando um aeroporto, uma estrada melhor, né, para escoar a produção, pode travar o desenvolvimento. E não só de Caxias, mas de toda a região. De toda a região. Hoje nós estamos na região nordeste do estado. Caxias puxa a região. Gaúcha, Caxias do Sul é a timoneira. Até porque nós temos aqui instalado o segundo parque metal mecânico do país, se produz muita coisa para o estado, para o Brasil e para o mundo, parte daqui. Então é justo que se faça essas reivindicações, inclusive com força, mas sempre no respeito, na questão republicana, mas exigindo, porque Caxias do Sul é uma cidade que transpira cidadania, transpira trabalho, esforço, seriedade e dedicação. É um povo muito guerreiro e que vence pela luta do trabalho. Vereador, eu queria entrar num aspecto muito interessante que sempre se fala na dificuldade de as pessoas entenderem realmente as funções do Poder Legislativo, e é uma preocupação permanente de todos os vereadores e dos presidentes quando nós conversamos com vocês, e não é à toa que quem vier visitar vai perceber isso. No mezanino do Centro de Eventos nós temos, de um lado, o estande da Câmara de Vereadores, do outro lado, o estande da Prefeitura, já mostrando que não é a mesma coisa. Temos, então, espaços distintos para os poderes que convivem harmoniosamente, inclusive um material disponível no nosso estande, toda a parte orientativa, servidores que estarão permanentemente no estande da Câmara atendendo ao público no sentido de informar melhor para que serve realmente o Poder Legislativo e as suas funções. Como é que o senhor enxerga isso? De que forma a Câmara pode esclarecer ainda mais nesse empenho permanente de aproximação da comunidade? Eu entendo, Fábio, que a Câmara ela tem esse papel. Ela deve desempenhar esse papel esclarecedor, informativo, de transparência. Porque nós vivemos na República Federativa do Brasil. É um Estado democrático. O que é isso? Existe uma repartição de funções e de poderes. Temos aqui em Caxias um poder que é estadual, que é nacional, que é o Poder Judiciário. Ele não é municipal, mas temos o nosso fórum que julgam as causas. O Poder Legislativo, naturalmente, é um poder onde tu exerce a palavra, onde tu legisla, tu aprova e cria as leis de interesse do município. Você falava nas questões nacionais, de infraestrutura, de obras. Para te citar um exemplo, e nós falávamos com a presidente ontem lá na Universidade de Caxias do Sul, pela parte da manhã, quando assinamos. Ela deu a ordem de início das obras do PAC de mobilidade, de saneamento em Caxias, que nós vamos agora implementar corredores, vamos recapar vias, enfim, vamos revestir muitas vias da nossa cidade com... Foram todas as leis, todas essas autorizações para o município contrair esses empréstimos, foi a Câmara de Vereadores que autorizou. Quer dizer, foi o povo de Caxias, através dos seus vereadores, que são os representantes, fizeram isso. Nós aprovamos a lei orçamentária, mas um aspecto muito importante também e que nós precisamos mostrar e efetivar na sua plenitude é a questão da fiscalização. Não somente fiscalizar
se está sendo cumprido o orçamento, mas também ele, mas todas as situações, sejam elas na área da educação, na área da assistência, na área da cultura, na área da segurança pública, da saúde, o vereador tem esse papel, ver como funciona, se está bem, se não está bem, levar, né, a sua opinião, levar o seu encaminhamento a quem de direito. Então o vereador, ele tem esse papel de ser um agente do povo. O Poder Legislativo tem essa função, legislar e fiscalizar as demandas da nossa sociedade. Então é bem tranquilo. Ao passo que o Poder Executivo, que está instalado lá dentro da Prefeitura, é aquele que executa o orçamento, que faz as obras de interesse da nossa comunidade. Então tem duas coisas bem diferentes. Um executa, planeja e desempenha o seu plano de governo apoiado nas urnas, e o outro faz a fiscalização e a legislação pertinente. Vereador, o senhor já citou o próprio desfile na Rua Sinimbu, que sempre chama muita atenção. Ainda teremos mais 7 edições, serão 8 edições ao todo dos desfiles, como dizia ontem o presidente da Festa da Uva, Edson Nespo. 50 mil quilos de uva deverão ser distribuídos ao longo da festa. O que mais tem lhe chamado a atenção? Claro, ainda estamos numa fase inicial dos eventos. Teremos o espetáculo Som e Luz, que sempre encanta a todos, os próprios shows, a questão da uva. O que mais lhe chama a atenção, lhe encanta em tantas festas de uva que o senhor deva ter acompanhado ao longo desses anos? O que me encanta, Fábio, é justamente isso, é o envolvimento comunitário de todas essas pessoas que fazem a festa acontecer. Nós temos que destacar que a Festa da Uva, ela tem esse contorno, ela tem esse viés que é envolver as pessoas para fazer a Festa da Uva. Então nós temos empresários, professores, agentes políticos, culturais, musicais, da área das artes, escritores, da área das letras, todos eles se doando num espírito comum de unidade em torno de uma celebração da fé, a celebração da colheita, de um trabalho, celebração de uma conquista, a vedete da nossa festa, que é justamente a uva. E quando a gente pega um cacho na mão ou vislumbra um parreiral, um vinhedo, a gente percebe ali a mão forte do nosso agricultor, do homem do campo, do homem da colônia. É o início de tudo. Que foram os primórdios da nossa terra, né? O primeiro produto aqui em Caxias a ser comercializado, que ganhou muita força, que expandiu o nosso desenvolvimento econômico e social também, foi a uva, foi a produção, né, do vinho. E eu entendo então que esse aspecto comunitário ele deve prevalecer, porque a festa ela é construída a muitas mãos, mas com as mãos aqui do pessoal da nossa comunidade caxiense. Nós não podemos nunca perder esse espírito. Se nós não tivermos esse espírito de comunhão de todas as pessoas, visando um objetivo que é celebrar na alegria uma festa, nós não estaremos no caminho correto. Então, o que me deixa mais feliz, e você citou uma situação muito interessante, quem vier a Caxias, o nosso povo de Caxias do Sul, as pessoas de fora, vão ser muito bem recebidos, porque as atrações são muitas. São muitos concertos, shows, espetáculos, o Som e Luz que você acabou de citar, que retrata toda aquela situação do passado, mas trazendo para o presente essa realidade maravilhosa. As réplicas no fundo dos pavilhões também, que reproduzem o contexto da colônia, as casas, as pessoas com trajes típicos, o sujeito pode eventualmente tomar um café colonial, comer o salame, o queijo, que para quem mora em Caxias é uma situação muito comum, degustar esse tipo de alimento, mas às vezes pessoas vêm de outros estados já ficam encantadas quando ganham aquelas caixinhas de uva, no que adquire o ingresso, já toma contato com a uva, ficam deslumbrados de poder ver muitas vezes, né? Esse aspecto é importante, Fábio. Você falava das réplicas e atrás nós temos o salão comunitário, como se diz, onde são estabelecidas muitas refeições. O aspecto então da nossa gastronomia está muito presente também. E nós percebíamos ontem isso nas arquibancadas do desfile. Tínhamos pessoas do Rio de Janeiro, uma grande delegação, pessoas de Minas Gerais, que ficaram encantados com a nossa orquestra, com, enfim, todas essas atrações que estão acontecendo em Caxias do Sul, o desfile maravilhoso ocorrendo, mostrando todas as questões, da diversidade étnica, de todas as questões de gastronomia, da cultura muito pujante.
Então eu entendo que está bem montada, a nossa festa está já em curso, entendo que será um sucesso mais uma vez e nós da Câmara de Vereadores estamos muito integrados nisso, né? Exercemos inclusive a vice-presidência na área legislativa, estamos ajudando como um todo, todos os vereadores empenhados em fazer essa divulgação, que ela é muito benéfica à nossa cidade de Caxias do Sul. Presidente, eu quero lhe agradecer e ao mesmo tempo reforçar o convite. Pela 5ª edição consecutiva da Festa da Uva, a Câmara é instalada com um stand específico. Estamos no mezanino do centro de evento dos pavilhões. Segunda a sexta, o stand aberto com servidores atendendo, dando toda a orientação ao público junto com os vereadores, que vão poder receber o público, passar todas as informações, aquela ideia de às vezes a pessoa pensa, pô, mas é difícil ter contato com o político. Não, os vereadores estarão aqui recebendo a todos. Então será de segunda a sexta, das 14 horas às 22 horas e aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 10 da noite. Se eu não estou enganado, mais ou menos esse horário que a Câmara está atendendo. Fica um espaço para que o senhor faça suas últimas considerações e reitere esse convite para que as pessoas visitem o estande da Câmara de Vereadores. Fábio, eu quero te agradecer essa oportunidade também de estar aqui abrindo os trabalhos do De Frente com a Lei no estande da Prefeitura. Nós tivemos um esforço muito grande de erguer e conceber um espaço confortável, um espaço atraente, bem estruturado, mas para que isso? Para receber a nossa comunidade. Nós não faríamos nada disso se não tivéssemos a ideia de trazer a comunidade para dentro da Câmara de Vereadores, é aproximá-la cada vez mais do Poder Legislativo. Então eu queria justamente isso, reiterar à nossa comunidade um convite especial, que no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, estejam junto com os vereadores às 10 horas no Monumento Nacional ao Imigrante e às 16 horas aqui nos pavilhões da Festa da Uva, no nosso estande. Iremos homenagear as pessoas, os descendentes das famílias que ajudaram a conceber e construir o nosso Monumento Nacional ao Imigrante. Teremos uma aguinha gelada, com certeza uma uva bem gostosa, mas o mais importante, iremos receber a todos de braços abertos. Muito obrigado, Fábio, estamos sempre à tua disposição. Nós é que lhe agradecemos novamente, presidente. Conversamos então com o presidente do Legislativo Caxiense, vereador Gustavo Toigo. Fica então o convite, venha ao estande da Câmara nos pavilhões de segunda a sexta, das 14 horas às 22 horas e aos sábados e domingos, das 9 horas às 22 horas. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro com novas entrevistas direto do estande da Câmara nos pavilhões da Festa da Uva. Até a próxima.